Sejam bem-vindos ao nosso curso de Inglês para a Diplomacia. Hoje nós teremos nossa primeira aula do módulo de tradução, em que estudaremos um pouco 3 tópicos, ok? Como uma aula de apresentação do nosso curso, nós estudaremos, primeiro, claro, a importância da tradução para a nossa prova, ou seja, por que nós precisamos estudar a tradução para fazer a prova da diplomacia. O segundo tópico, nós vamos ver os livros que estudaremos, ou seja, o material que vamos utilizar durante as nossas próximas 10 lições, né? O curso é composto por 11 lições, essa é a lição de apresentação e mais 10, ok? Veremos os livros que vamos usar e também conversaremos um pouco sobre o conceito de tradução, ok? Buscaremos, claro, nos basear nos livros que vamos estudar. Vamos lá, começando a importância da tradução para a nossa prova, para começarmos motivadíssimos. Vamos lá. Então, a tradução ela é muito importante na nossa prova. Por quê? Porque ela representa 35% da nossa nota, ok? E vocês sabem que na composition, os avaliadores eles realmente tiram bastante ponto. Então é importante que a gente garanta ao menos esses nossos 35 pontos em algo mais fácil de realizar do que uma composition, ok? Então, por isso é importante estudar a tradução, saber traduzir bem. Mas claro que aqui nós não iremos ficar falando de teorias, nós iremos também partir para a prática, mostrar exemplos práticos do cotidiano da tradução e também da tradução de artigos, de jornais, de revistas, okay? Algumas técnicas que os tradutores profissionais usam para traduzir os seus textos, tudo para nos ajudar na realização da nossa prova, ok? Então, vamos lá. Os critérios de correção são fidelidade ao texto-fonte, ou seja, eu preciso ser fiel ao meu texto, eu não posso mudar as informações que estão no meu texto, seja o meu texto em inglês, seja o meu texto em português, ok? Seja uma tradução do português para o inglês, ou uma tradução do inglês para o português. Preciso ter um respeito à qualidade e ao registro do texto-fonte, isto é, se o texto ele está escrito informalmente, eu preciso manter essa informalidade no meu texto-alvo, no texto que eu estou produzindo enquanto tradutor. Eu preciso também, obviamente, manter uma correção morfossintática e lexical. Aquela velha correção gramatical que todos nós já conhecemos, ok? Eu não posso escrever errado. E essa é a grande verdade. E há 2 tipos de desconto. O primeiro desconto, a falta de correspondência, que vai nos levar a 1 ponto. Erros gramaticais, escolhas errôneas e estilo inadequado, que nos levarão também 1 ponto. E, descontando um pouco menos, dessa vez apenas meio ponto, nós teremos a pontuação, ou seja, uma vírgula, um ponto final, e a grafia. Okay? Se eu escrevo alguma palavra errada, eu terei um desconto de meio ponto na minha prova. Então, resumir aqui, o que é que eu preciso considerar para ter uma boa tradução? Eu preciso fidelidade, eu preciso da correção gramatical, da qual já falamos, e preciso também da naturalidade, ou seja, preciso que aquele texto soe natural na língua alvo, ou seja, na língua para a qual eu estou traduzindo, seja ela o inglês ou o português. É preciso que o meu texto ele seja natural, ok? Então essa talvez seja a maior regra da tradução. Um exemplo de naturalidade é o seguinte, numa determinada prova, não me lembro qual agora, talvez em 2010, foi proposta uma tradução
e que em inglês havia uma expressão cast our minds back to blá blá blá. Vejam bem, houve pessoas que traduziram simplesmente lançar nossas mentes para trás. Essa tradução literal, cast our minds back. Mas é claro que nós não podemos traduzir assim. Não soa nada natural em português. Então esse é um exemplo extremamente importante que devemos considerar, ok, para a nossa produção. Temos que ter uma produção natural, okay, que soe natural na língua-alvo. Continuando os nossos tópicos, que material vamos estudar? Bem, nós estudaremos 4 livros, ok? Teremos 4 materiais para analisar aqui. O primeiro livro vai ser Tradução, Ato Desmedido, de Boris Schneiderman. Acredito que seja assim a pronúncia do nome. Ele é russo e ele tratou russo para o português. E ele faz excelentes traduções, né? Escreveu um livro muito bom contando os seus causos, né? Falando um pouquinho de tradução, falando de Haroldo de Campos, dos grandes autores russos, Dostoiévski, etc. Analisaremos também um pouquinho do livro Dire quasi la stessa cosa, que é um livro de Umberto Eco. Okay? Nós exploraremos um pouquinho esse livro, que é bastante importante para quem estuda tradução. E um livro mais técnico, um livro que talvez seja o livro que vale a pena vocês lerem, que é o Introducing Translation Studies, do Jeremy Mundey. Okay? Então é interessante que vocês leiam, se tiverem oportunidade de ler esse texto. É um texto bem bacana, bem técnico, bem objetivo, diferente dos outros dois, né? Em que o autor conta experiência pessoal e de Umberto Eco, que viaja sempre nas suas ideias. E para finalizar, veremos um pouco do Manual do Candidato, da famosíssima Sarah Walker. Ok? Então é isso. E não poderia deixar de faltar os artigos de jornais e revistas, né, que servirão para os nossos exercícios de tradução. Opa! Oi, tudo bem? Só aproveitando aqui que o meu sócio deu uma saidinha, queria lembrar para vocês que essa vai ser a única aula teórica do curso, tá bom? A gente não vai ficar blá blá blá, tradução, blá blá blá, definição. Essa, eu garanto a vocês, vai ser a última aula assim, tá bom? Então beleza. Mas só para resumir aqui, antes que ele continue no blá 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 dele, vou resumir o que ele quer dizer. Ele quer dizer o seguinte, minha gente. Ele quer dizer que tradução não é o simples ato de você pegar as palavrinhas lá em inglês e colocar em português, tá bom? Tradução é muito mais do que isso, né? Tradução é traduzir ideias também, traduzir cultura, né? Traduzir o tom do texto, ok? Então, vamos relevar quando ele estiver falando de tradução e vamos curtir também, né? Aprender um pouquinho aí da definição, aprender um pouquinho dessas teorias que envolvem tradução, tá bom? Última aula de teoria, o nosso curso será prática, ok? Vamos para a prova, vamos lá. Valeu, galerinha, até mais, tchau! Começaremos com o conceito de tradução agora. Já vimos o que vamos estudar, já vimos que materiais utilizaremos para estudar, por que é importante estudar tradução para a nossa prova. E agora discutiremos, conversaremos um pouco sobre o conceito de tradução. Okay? Eu poderia começar com um clichê, com aquele velho clichê, tradurre é tradire, traduzir é trair, mas eu não vou começar por ele, eu vou um pouco além desse velho clichê. Eu vou começar por Umberto Eco. Umberto Eco, ele faz várias interrogações na introdução do seu livro. Uma delas é: che cosa vuole dire tradurre? La prima e consolante risposta vorrebbe essere dire la stessa cosa in un'altra língua. E aí ele começa a se indagar o que é tradução, e depois ele começa a se perguntar o que é essa mesma coisa que eu tenho que dizer, né? Traduzindo a citação, o que quer dizer tradução?
A primeira e consolante resposta seria dizer a mesma coisa em uma outra língua. Então aí nós já começamos com problemas de tradução, né? Quando traduzimos consolante, tem uma variante em português consolante, mas existe também consolativa, e é uma escolha do tradutor, okay? Sempre vai ser uma escolha do tradutor essas palavras. E ele começa: o que é essa mesma coisa? Quando lemos um texto, o que é a coisa? Quando lemos uma notícia, quando lemos um discurso, quando lemos um texto literário, o que é a coisa? Como é que nós vamos dizer a mesma coisa em nossa língua? Então essa é uma interrogação super interessante, né, que Humberto Eco se faz. E ele continua se perguntando: e o que é dizer? E dá um exemplo. It's raining cats and dogs. Claro que nós não vamos traduzir It's raining cats and dogs por está chovendo gatos e cães. Ou está chovendo cães e gatos, que é até mais natural na nossa língua. Não iremos traduzir de maneira alguma assim. Não faz o menor sentido em português. E aí nós teríamos várias variantes para essa tradução. Aqui no Nordeste diríamos, por exemplo, que toró danado. Okay? Eu olharia para a janela e diria, que toró danado. Então essa é a minha variante do Nordeste. Okay? Posso falar toró, posso falar pé d'água. Então depende da região em que eu estou no Brasil, né? Então os problemas de tradução começam por aí. Quem é meu público-alvo, né? Quais são os meus conhecimentos da língua portuguesa, quais são os meus conhecimentos da língua inglesa. Então são vários problemas que vão surgindo ao longo desse processo de tradução. Mas imaginemos, são as situações que o Humberto Eco nos propõe. Se esta expressão It's raining cats and dogs estivesse em um texto em que o autor dessa frase, a pessoa que proferisse essa frase, sofresse de um sério distúrbio, de uma séria obsessão por cães e gatos, né? Se fosse um paciente de Freud, nós teríamos que traduzir ao pé da letra. Se fosse um livro de ficção científica em que a chuva de cães e gatos fosse possível, teríamos que traduzir também ao pé da letra. Então, a partir dessas situações, nós temos que é difícil sim determinar o que é a coisa do texto e como devemos transmiti-la. Okay? Então esse é um grande problema. E ele diz, poxa, então é mais sensato dizer, na verdade, que eu não vou dizer a mesma coisa, assim, quase a mesma coisa. E um outro questionamento é, o que é esse quase? Ele começa com um exemplo bem engraçado, né? Falando que a Terra é quase Marte. Marte é um planeta, Marte é esférico, e que também uma laranja é quase a Terra, por ser esférica também. A bola de cristal, ela também é quase a Terra. Então, o quão elástico pode ser esse quase? Okay? Então é super interessante essa série de questionamentos, assim, que vão nos ajudar apenas para dar esse pontapé inicial no estudo da tradução. Tá? Nós não vamos nos deter a essas questões filosóficas, né? Vou repetir mais uma vez para vocês terem uma noção de que o nosso curso será um curso prático. Nós veremos sempre exemplos, okay? Tanto do manual do candidato, quanto exemplos que eu vou trazer de revistas e jornais, okay? De notícias atuais, textos jornalísticos atuais. O nosso terceiro texto, o texto em inglês, o livro em inglês, Translation Studies, ele é um livro mais técnico, então ele traz já diretamente uma definição da tradução. Ele não questiona o que é tradução, o que é dizer, o que é coisa, ele já traz uma definição. Vamos lê-la, por favor. The term translation itself has several meanings. It can refer to the general subject field, the product, the text has been translated, or the process, the act of producing the translation, otherwise known as translating. Então, ele, além de dar essa definição de tradução, ele diz que
a tradução ocorre entre ao menos dois textos. The source text, que em português seria texto-fonte, escrito, obviamente, uma source language, e também o target text, o texto-alvo, que é escrito em uma target language, uma língua-alvo. Okay? Então são esses dois processos. No nosso caso, tanto o inglês quanto o português farão parte dos dois, né? Porque a nossa tradução tanto é do inglês para o português como do português para o inglês. Continuando, o Jeremy Munday nos apresenta uma classificação de Jacobson, um linguista famosíssimo, né? Falando de linguística, tem que falar realmente em Jacobson. E Jacobson ele vai classificar a tradução. Ele diz que a tradução ela pode ser interlingual, que é a tradução que nos interessa, né? Tradução língua para língua, e diz que pode ser também intralingual, ou seja, quando eu parafraseio o meu próprio discurso, quando eu repito o meu discurso com outras palavras. Okay? Isso é uma tradução intralingual. E, finalmente, ele fala da tradução intersemiótica. A tradução intersemiótica ela pode ser vista, por exemplo, no cinema. Hoje, nós temos o filme A Menina que Roubava Livros. Né? Então, esse filme é uma tradução intersemiótica. Eles pegaram um livro e adaptaram para filme. Então, essa adaptação ela é um processo de tradução intersemiótica, segundo Jacobson. Uma outra tradução intersemiótica, já muito mais requintada, muito mais elaborada, é a tradução de Debussy, o compositor Debussy, que fez uma tradução intersemiótica do poema de Verlaine, que tem o mesmo nome, inclusive, do seu movimento, né? O movimento Clair de Lune, da suite bergamasca, que é famosíssima, né? De Debussy. Ele pegou esse poema de Verlaine e fez uma tradução intersemiótica. Ele criou uma música a partir desse poema. Vamos lá. Tudo é tradução. Essa é a nossa última parada nesses livros que nós estamos estudando, nossos livros de hoje. Nossa última parada é em Boris Schneiderman, que é o autor de Tradução a Desmedido. Ele fala nesse livro que tudo é tradução. Como assim? Quando eu estou aqui falando, eu estou traduzindo. A tradução ela se dá quando eu traduzo o meu processo interno em verbalização. Okay? Quando eu verbalizo o meu processo interior. É isso que ele chama de tradução também. Então essas reações químicas que estão ocorrendo aqui no meu cérebro, elas estão sendo verbalizadas. Elas fazem parte sim desse processo de tradução. Ele diz também, mas agora com mais força, né, que a própria vida está relacionada à tradução. Ele cita o DNA, por exemplo, o exemplo do DNA, que o DNA são códigos genéticos que são traduzidos, né, em nós mesmos, né? Então, eu sou o que sou, devo muito ao meu DNA. Né? Não 100%, claro, que não tem discussão sempre no meio, genética, etc. e tal, mas isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso é que realmente o DNA é algo importantíssimo e faz parte também desse processo de tradução. E há também uma outra citação que corrobora com o que falamos aqui hoje, com esses poucos minutos, esses breves minutos que dispensamos aqui, conversando sobre tradução, que é uma citação do nosso manual do candidato, em que o manual diz: uma boa tradução não deveria parecer que é uma tradução, mas sim um texto que foi redigido originalmente no idioma-alvo. Então vejam só que o manual ele considera essa questão da tradução importantíssima. Né? Ele fala da naturalidade, ele fala de idioma-alvo, ele fala de idioma-fonte, então é algo que nós devemos realmente prestar atenção, fazer atenção, okay? Para melhorar a nossa tradução. E nós vamos ver exemplos trazidos de jornais, de revistas,
né, exemplos dessa naturalidade que o manual ali cobra, ok? Como fazer traduções da maneira mais natural possível. E toda aula eu irei apresentar um exercício para vocês, irei propor um exercício. O nosso primeiro exercício é uma diversão, na verdade. Eu selecionei um poema bem curto, né? Um poema que fala inclusive de tradução, que é o poema de Ferreira Goulart, famosíssimo poema de Ferreira Goulart, Traduzir-se. Então ele diz: parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Então esse poema eu deixo para vocês traduzirem, tá bom? Próxima aula eu vou mostrar como foi que eu me virei para traduzir, ok? Então considerem com tanto rigor, considerem mais como um exercício inicial, uma diversão, tá bom? Então tá, então muito obrigado, espero que tenham gostado da nossa conversa de hoje e até a próxima aula. See you!